Olá, irmãos, 7 de outubro, hoje é sábado. Hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora do Rosário. Todos os sábados nós dedicamos a Nossa Senhora, mas hoje de modo especial celebrando Nossa Senhora do Rosário. Esta memória foi instituída pelo Papa São Pio V, no século XVI. O Rosário nos leva a meditar os mistérios das alegrias, da luz, das dores e da glória que envolveram Maria e seu filho, Jesus. O Papa São Paulo VI definiu a oração do Rosário como um resumo de todo o Evangelho. A exemplo da Mãe de Jesus, sejamos fiéis no cultivo da oração e em tudo obedientes à vontade do Pai Celeste. Gente, a oração do Santo Terço, a oração do Rosário, é uma prática de fé muito bonita e muito rica dentro da nossa espiritualidade católica. Você tem um terço? A maioria de nós católicos temos o seu terço, temos o nosso terço. Mas você reza o terço? É importante rezar, olha só. No Santo Terço, no Rosário, nós estamos fazendo as meditações da vida de Jesus, da vida da nossa mãe, o que a encarnação fez e trouxe para a vida dela. Nós estamos fundamentados e baseados na palavra de Deus, no Santo Evangelho. Então nós estamos rezando com a palavra quando rezamos o Rosário, invocando a intercessão da mãe, as suas preces, junto a Jesus. Então é algo muito forte, muito profundo rezar o Rosário. Eu costumo pedir que os irmãos rezem o Rosário sempre após também as confissões. Eu sempre oriento a prática e vivência da oração do Rosário. E porque eu sei que é algo grandioso e de grande crescimento para a nossa fé. Reze também você, reze o Rosário, reze o terço. Às vezes é difícil, eu não consigo sentar e rezar de uma vez. Então, reza um pedaço agora, uma dezena aqui, uma dezena lá, mas completa o seu terço ou o seu rosário, se for possível, ao longo de todo o dia. Vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia, é o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós acabamos de ouvir o relato da encarnação de Jesus. Quando o anjo veio a Nossa Senhora para anunciar a ela que ela então seria a mãe do Salvador, por obra e graça do Espírito Santo. Gente, a mãe ali foi muito corajosa. Nossa Senhora, a Virgem Maria, uma menina tão novinha, foi muito corajosa. Ela poderia ter todos os argumentos possíveis para dizer que não podia. Estava prometida em casamento. A promessa em casamento, neste tempo, era já um casamento, na tradição judaica, era já um casamento. Então existia ali um compromisso, um laço muito profundo entre Maria e José.
Então, como Maria ia aparecer grávida, senão com José não havia uma intimidade, só a graça do Espírito Santo. Mas como fazer José entender tudo isso, né? Deus também, porque a princípio não entendeu, quis deixá-la em segredo, porque assim Maria não seria punida de nada, mas o anjo também depois foi a José e explicou toda a situação e ele acolheu. Então Maria, uma mulher de muita coragem, uma mulher de muita fibra, uma mulher determinada, assumiu realmente a sua missão da encarnação e foi fiel até o fim. Imaginemos as dores que Nossa Senhora padeceu ao longo da vida histórica de Jesus. A palavra diz que ela guardava no coração tantas coisas, porque estava ali diante do mistério, o mistério estava se revelando, mas para ela também era mistério. Então ela guardava no coração, ia pouco a pouco entendendo, ver o filho ser flagelado, carregar a cruz no caminho do Calvário, ser pregado numa cruz, receber o filho nos braços descido da cruz. Quanta dor! Mas o que Maria fez? Firmeza, de pé, orante, serva humilde, serva fiel, serva orante, serva determinada. E a igreja entendeu, e já ali a igreja nascente a acolheu como mãe, porque Jesus o quis na cruz, entregando Maria ao filho, o filho à mãe. Então a igreja primitiva já acolheu Nossa Senhora como mãe, e hoje nós vivemos esta fé e nutrimos no nosso amor, no nosso coração, um amor grandioso pela Virgem Maria, nossa mãe que intercede por nós. A mãe dada por Jesus a nós. Aquela mulher que jamais pode ser considerada como uma mulher qualquer. Imagina, teve dentro de si o Salvador, pela pureza, pela concepção do Espírito Santo. Então, uma mulher preparada, escolhida para ser a mãe do Salvador. Uma mulher cheia de graça. Cheia de graça. Que mulher é cheia de graça? Nossa Senhora é cheia de graça. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo de um pastor que ele falava sobre Nossa Senhora, Maria. Ele reconhecia a grandeza de Maria por ter sido a escolhida, o Espírito Santo agiu sobre ela. Mas depois ele colocou duas questões. Uma foi sobre a virgindade de Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora ter conhecido José, ter tido outros filhos. Gente, é só ir aos originais, é só acolher a tradição da igreja, que a fé protestante ela nasce da tradição da igreja também, ela traz com Lutero toda a tradição da igreja, porém, às vezes a gente fecha os olhos, fecha o entendimento. Então, vai nos originais, nos escritos originais, vai na tradição da igreja, para entender que Maria permaneceu virgem. A graça do Espírito lhe deu a virgindade eterna. José é um homem totalmente santo. Acolheu Nossa Senhora na santidade. Imaginemos nós. Então Maria viveu a sua virgindade antes, durante e depois do parto. Maria não teve outros filhos. Na língua hebraica, na língua dos escritos sagrados, não existiam expressões, palavras para traduzir o parentesco definido como nós temos hoje, primos, tios, etc. Então aquele termo mesmo usado englobava tudo. Não eram irmãos de sangue nascidos de Maria, mas eram parentes, todos eles de Jesus. Outra coisa que esse pastor colocava era sobre a maternidade divina, Maria, mãe de Deus. Aí ele, de um modo tão infantilizado, dizia que como Maria pode ser mãe de Deus se Deus é mais velho do que Jesus, é mais velho do que Nossa Senhora. É de rir realmente, né? Porque se Jesus é Deus, e nós o cremos, Jesus é Deus, a Trindade se faz presente em Jesus, o Espírito, Pai, Filho e Espírito estão ali na pessoa de Jesus. Jesus é Deus, o Pai e eu somos um. Jesus mesmo afirmou isso. Então, se Maria é mãe de Jesus, e Jesus, o Pai está em Jesus é Deus, a união trinitária, a comunhão, é claro, nesse sentido, Maria é mãe de Deus. Maria concebeu, deu à luz o Filho de Deus, mas o Filho de Deus é Deus. Nesse sentido, Maria é
mãe de Deus. Isso a igreja primitiva, a igreja nascente entendeu e acolheu. Então, quem somos nós hoje para ficar discutindo algo que já foi discutido, explicado e resolvido? Misericórdia, Senhor. Senhor, dá-nos a graça de crescer na fé, crescer no amor, acolher sempre mais o testemunho da Virgem Mãe que nos acolhe, a nossa mãe, de rezarmos o terço, rezarmos o rosário, meditarmos a palavra de Deus e crescermos a cada dia na nossa fé, pela ação do Espírito que age em cada um de nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.